Essa é a direção de Deus para ter paz. Não ignore. Você tem buscado paz, mas parece que ela nunca chega? Já se pegou cansado de pedir a Deus respostas e, mesmo assim, continuar sentindo o coração acelerado, noites mal dormidas e uma inquietação que não passa? Talvez o que esteja faltando não seja a ação de Deus, mas a sua percepção da direção que Ele já está mostrando. A paz de Deus não é uma promessa distante, nem algo que você terá apenas quando todos os problemas desaparecerem. A paz é uma realidade possível agora, mas exige que você reconheça os caminhos que o Senhor já abriu diante de você. O mundo tenta oferecer paz em forma de distrações, prazeres momentâneos e soluções rápidas. Porém, todos esses caminhos geram apenas um alívio passageiro. Logo a ansiedade volta, o vazio retorna e a mente continua sobrecarregada. A direção de Deus é diferente. Ele não coloca remendos em um coração angustiado. Ele traz cura completa. A paz que vem do alto é duradoura, porque não depende do que acontece ao redor, mas da presença do Espírito Santo dentro de você. Talvez você já tenha percebido alguns sinais. Uma palavra que chegou no momento certo, um silêncio que incomodou, uma porta que se fechou, uma vontade inexplicável de buscar a presença de Deus. Todos esses movimentos são indicações claras de que o Senhor já está te conduzindo para um caminho de paz. O problema é que, muitas vezes, ignoramos esses sinais porque estamos distraídos demais com nossas próprias tentativas de controlar tudo. Hoje, eu quero te mostrar a direção de Deus para experimentar uma paz verdadeira. Essa direção não é um mapa cheio de complicações, mas um chamado simples e profundo: alinhar a sua mente, o seu coração e os seus passos à vontade do Senhor. É nesse alinhamento que a ansiedade perde espaço. É nesse alinhamento que as feridas emocionais começam a cicatrizar. É nesse alinhamento que você descobre que não precisa carregar nada sozinho. Então, antes de seguir, faça uma pergunta a si mesmo. Você está disposto a ouvir a voz de Deus de forma diferente hoje? Está preparado para abrir mão de controlar tudo e deixar que o Senhor conduza os seus pensamentos e emoções? Se a resposta for sim, prepare-se, porque o que vamos compartilhar pode mudar não apenas o seu entendimento, mas a sua experiência diária com Deus. A paz é possível. Ela não está distante. Deus já tem uma direção clara para a sua vida e você não pode ignorar. A falsa ideia de paz. Um dos maiores obstáculos para experimentar a verdadeira paz de Deus é acreditar naquilo que o mundo insiste em nos ensinar, que paz significa viver sem problemas. Essa visão é ilusória e perigosa, porque cria a expectativa de que só seremos felizes quando tudo estiver resolvido. Mas será que isso é possível? A vida é feita de desafios, imprevistos, mudanças e lutas diárias. Se a paz dependesse da ausência de problemas, ninguém conseguiria vivê-la por muito tempo. O mundo apresenta paz como resultado de conquistas materiais, estabilidade financeira, sucesso profissional ou relacionamentos perfeitos. Mas basta perder um emprego, enfrentar uma crise no casamento ou viver uma enfermidade para que essa paz artificial desmorone como um castelo de areia. É por isso que tantas pessoas correm atrás de soluções passageiras, viagens, distrações, prazeres momentâneos, consumo. Tudo isso gera apenas alívio temporário, mas não sustenta o coração a longo prazo. A verdadeira paz é diferente. Ela nasce da presença de Deus dentro de nós, mesmo quando o lado de fora está desmoronando. Foi isso que Jesus mostrou aos discípulos quando dormia no barco durante a tempestade. O mar estava revolto, o vento forte, os discípulos apavorados, mas ele descansava. Isso prova que a paz não vem da calmaria externa, mas da confiança no Pai. Quantas vezes você já disse a si mesmo: quando eu resolver isso, finalmente terei paz? E quando resolveu, surgiu outro problema, outra ansiedade, outra preocupação. Isso mostra que a paz do mundo é ilusória, mas a direção de Deus aponta para algo duradouro. Ele não promete que você não terá tempestades, mas garante que estará com você em todas elas. Entender essa diferença
é libertador. Você não precisa esperar que tudo dê certo para descansar. Não precisa viver refém da próxima conquista para se sentir em paz. Quando você compreende que a paz verdadeira é dom de Deus e não produto das circunstâncias, o coração começa a respirar aliviado. É nesse ponto que a ansiedade perde força e a fé cresce. Hoje o Senhor está te mostrando. Não busque a paz nos lugares errados. Não espere que o mundo preencha aquilo que só Ele pode oferecer. A falsa ideia de paz é um engano que aprisiona, mas a verdadeira paz, que vem do alto, é uma promessa real para a sua vida agora. A verdadeira direção da paz. Quando falamos em direção de Deus para viver em paz, não estamos tratando de um caminho secreto ou de um mistério inacessível. A direção está clara na palavra. A paz não vem de fora, mas de dentro, e nasce quando você decide alinhar o seu coração ao Senhor. O apóstolo Paulo ensinou isso de maneira simples em Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse é o mapa espiritual para viver em paz. Primeiro, a oração. Derramar diante de Deus as angústias que você não consegue carregar sozinho. Depois, a gratidão. Reconhecer que mesmo no meio da luta, Ele continua sendo fiel. E como resultado, a promessa. A paz que excede todo o entendimento. Essa paz não pode ser explicada, apenas vivida. Não depende de explicações lógicas, mas da confiança de que Deus está cuidando de cada detalhe, mesmo daqueles que você não entende. O grande problema é que muitos querem paz sem oração, querem descanso sem entrega. Tentam buscar na força própria o que só pode ser recebido pela fé. É como tentar acalmar uma tempestade apenas com as mãos, sem perceber que só a voz de Jesus pode ordenar que o mar se aquiete. Por isso a direção de Deus é tão clara. Volte-se para Ele em oração. Confie e agradeça. Parece simples, mas é nesse caminho que a verdadeira paz se manifesta. Essa direção também exige coragem. Coragem de abrir mão do controle, de reconhecer que você não tem todas as respostas, de aceitar que algumas coisas não dependem de você. Entregar-se a Deus não é sinal de fraqueza, é a maior demonstração de fé. É dizer, Senhor, eu não sei como resolver, mas sei que o Senhor tem o controle. E quando essa entrega é sincera, a paz começa a preencher espaços que antes estavam ocupados pela ansiedade. Talvez você esteja cansado de tentar resolver tudo sozinho. Hoje Deus está te mostrando a direção certa: oração, gratidão e entrega. 3 passos que parecem pequenos, mas que carregam um poder transformador. Quando seguidos, eles se tornam a chave para experimentar a paz verdadeira. A mesma paz que guardou o coração de Paulo em prisões e perseguições, a mesma paz que sustentou Jesus diante da cruz. Essa é a direção que você não pode ignorar. Alinhamento interior com a vontade de Deus. A paz não começa fora, ela nasce dentro. Muitas vezes esperamos que Deus mude as circunstâncias ao redor, mas Ele deseja primeiro transformar o coração. O verdadeiro caminho para a paz é quando pensamentos, sentimentos e decisões são alinhados à vontade de Deus. Enquanto a mente caminha em uma direção e o coração em outra, a ansiedade domina. Mas quando ambos se encontram debaixo da palavra, a vida ganha equilíbrio. Esse alinhamento não acontece de forma automática. Ele exige escolha diária. É a decisão de filtrar pensamentos, rejeitar mentiras e substituir cada ideia que traz medo por verdades que vêm da Escritura. Jesus disse em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A paz nasce quando a verdade de Deus ocupa o espaço onde antes estavam dúvidas e enganos. Muitos vivem em constante conflito porque desejam coisas que não correspondem ao plano de Deus. Buscam relacionamentos, projetos e conquistas que parecem satisfazer por um tempo, mas logo se tornam fontes de inquietação.
O coração não encontra descanso porque está fora do alinhamento. É como tentar andar em um carro desalinhado. O movimento é pesado, desgastante e cheio de riscos. Mas quando o coração se ajusta à vontade do Pai, o caminho se torna mais leve. Esse processo também envolve aceitar que nem tudo o que desejamos nos trará paz. Às vezes, a maior prova de amor de Deus é frustrar nossos planos para nos livrar de algo que nos afastaria dele. Alinhar-se à vontade do Senhor é aprender a orar como Jesus no Getsêmani. Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração não é de resignação, mas de confiança. É o coração declarando: eu confio mais na tua vontade do que na minha. O resultado desse alinhamento é uma paz profunda que não depende de explicações. Você pode até não entender tudo, mas confia porque sabe que está no centro da vontade de Deus. E estar no centro da vontade dele é o lugar mais seguro do mundo. Hoje Deus está te chamando a revisar suas escolhas, seus pensamentos e suas prioridades. Pergunte a si mesmo: o que eu tenho buscado está em linha com a palavra de Deus ou apenas com meus desejos pessoais? A resposta a essa pergunta pode revelar por que sua paz tem sido frágil. Ajustar o coração ao propósito divino é o primeiro passo para experimentar uma paz que permanece. Disciplina espiritual que gera paz. A paz de Deus não é resultado do acaso. Ela é fruto de uma vida cultivada na presença do Senhor. Muitos esperam sentir paz de forma automática, como se fosse apenas uma emoção repentina. Mas a verdade é que a paz cresce quando existe disciplina espiritual. Oração constante, leitura da palavra e momentos de silêncio diante de Deus são ferramentas poderosas que fortalecem a mente e guardam o coração. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, cultivava esse hábito. A Bíblia relata diversas vezes que ele se retirava para orar sozinho. Se até Cristo precisava de disciplina espiritual para manter-se firme em meio às pressões, quanto mais nós. O segredo da paz está menos em pedir que Deus tire as tempestades e mais em buscar a força dele para atravessá-las. Quando você começa o dia entregando sua rotina a Deus, a mente já é preparada para lidar com as tensões que virão. Quando você medita na palavra, encontra a direção que protege contra pensamentos de ansiedade e medo. Quando reserva tempo para o silêncio, aprende a ouvir a voz de Deus acima do barulho do mundo. Essa prática diária cria um ambiente interior onde a paz pode florescer, mesmo que tudo ao redor esteja em caos. A falta de disciplina, por outro lado, abre espaço para a inquietação. Um coração que não ora, não se alimenta da Escritura e não busca a presença do Senhor, fica vulnerável ao medo, às pressões externas e às mentiras do inimigo. É como uma casa sem muros, facilmente invadida por tudo que vem de fora. A disciplina espiritual é o muro invisível que protege a mente e o coração. Talvez você já tenha tentado buscar paz em distrações rápidas, mas elas não funcionaram. Hoje, Deus está te mostrando que a paz que você tanto deseja não virá de atalhos, mas de constância. É na repetição diária de pequenos atos de fé que grandes transformações acontecem. 5 minutos de oração sincera todos os dias valem mais do que uma busca desesperada por alívio momentâneo. A disciplina espiritual não é peso, é cuidado. É como regar uma planta diariamente. No início, os resultados parecem pequenos, mas com o tempo, a vida floresce. Assim acontece com a paz. Quando você cultiva a presença de Deus, naturalmente a ansiedade perde espaço e o coração aprende a descansar. Essa é a direção do Senhor para você. Estabeleça disciplina espiritual e verá que a paz não será mais um desejo distante, mas uma realidade diária. Entrega radical que liberta da ansiedade. A ansiedade cresce na tentativa de controlar tudo. Queremos antecipar respostas, prever resultados, garantir que nada saia do planejado. Mas quanto mais tentamos segurar o futuro, mais cansados ficamos. É como carregar um peso que nunca foi nosso. A verdadeira paz só se manifesta quando existe entrega radical a Deus.
E isso significa soltar o que não pode ser controlado e confiar plenamente na soberania do Senhor. Entregar não é desistir, mas reconhecer limites. É admitir que você não consegue resolver tudo sozinho e que precisa depender de quem tem poder sobre todas as coisas. Jesus disse em Mateus 6:27, qual de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Essa pergunta expõe a inutilidade da ansiedade e revela a necessidade da entrega. Quando você entrega, o coração se alivia, porque descansa na certeza de que Deus já está cuidando. Esse tipo de entrega exige fé prática. É fácil dizer, eu confio, mas é na ação que a confiança se prova. Confiar é orar e acreditar que a resposta virá no tempo certo, sem se desesperar. É planejar o futuro, mas aceitar que Deus pode mudar a rota a qualquer momento. É não insistir em segurar pessoas, oportunidades ou caminhos que o Senhor já mostrou que não fazem parte do seu plano. A entrega radical também significa abandonar a ilusão de controle sobre as emoções. Muitas vezes, pensamos que só teremos paz quando conseguirmos dominar cada pensamento. Mas a paz não vem do esforço de tentar se acalmar. Vem do ato de colocar a mente e o coração diante de Deus. O Espírito Santo é quem guarda, quem silencia, quem reorganiza. A parte que nos cabe é confiar. Talvez você esteja vivendo preso a situações que não consegue soltar. O medo do futuro, a dor de algo que perdeu, a insegurança diante de decisões importantes. Hoje o Senhor está te chamando para descansar. Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Salmo 37:5. Essa promessa não é teoria, é prática. Quando você entrega de verdade, a paz começa a ocupar o lugar da ansiedade. A entrega radical é um ato de coragem. Requer abrir mão de controlar e deixar Deus conduzir. Mas é exatamente nesse movimento que a verdadeira paz se manifesta. E quanto mais você solta, mais percebe que nunca esteve nas suas mãos, mas sempre nas mãos de Deus. Histórias que revelam a paz de Deus. Nada fala mais forte ao coração do que ver exemplos reais de como a direção de Deus transforma vidas. A paz não é uma teoria distante. Ela é uma realidade que já se manifestou em muitas histórias. Pense, por exemplo, em Paulo e Silas, que foram injustamente presos. O ambiente era de dor, correntes pesadas e um futuro incerto. Mesmo assim, eles escolheram orar e cantar hinos. E naquele lugar de sofrimento, a paz de Deus se manifestou. O impossível aconteceu. A prisão tremeu, as cadeias se romperam e todos os que estavam ali foram impactados. A paz deles não dependia da liberdade externa, mas da presença de Deus. Esse mesmo princípio pode ser visto em tantos testemunhos de hoje. Pessoas que perderam tudo, mas testemunham que dentro delas havia uma calma inexplicável. Pessoas que enfrentaram diagnósticos médicos terríveis e, em vez de desespero, sentiram descanso. Isso prova que a paz verdadeira não é fruto das circunstâncias, mas de quem habita no coração. Talvez você já tenha conhecido alguém que viveu isso. Um amigo, um parente, alguém da sua igreja que, em meio a um problema impossível, parecia irradiar serenidade. Essa é a maior evidência de que a paz de Deus é real. Não há explicação lógica, não há técnica humana que consiga produzir esse efeito. Apenas o Espírito Santo pode gerar em alguém tamanha confiança em meio às tempestades. E se você acha que nunca experimentou isso, talvez não tenha percebido. Lembre-se de momentos em que deveria ter se desesperado, mas de repente surgiu dentro de você uma força para continuar. Ou de situações em que, mesmo sem solução imediata, você conseguiu dormir em paz. Esses são pequenos testemunhos de que a presença de Deus já está operando na sua vida. Histórias como essas têm um propósito: mostrar que se Deus fez antes, Ele pode fazer novamente. A paz dele não é exclusiva de alguns, é promessa para todos que creem. E se hoje você está ouvindo essas palavras, é porque o Senhor quer que você saiba que essa mesma paz está disponível para você. Cada testemunho é um lembrete de que Deus não muda. A mesma paz que sustentou Paulo e Silas,
A mesma paz que marcou vidas ao longo da história é a paz que o Espírito Santo deseja derramar sobre o seu coração hoje. A voz que conduz à verdadeira paz. Uma das maiores dificuldades na caminhada cristã é distinguir as vozes que falam ao nosso coração. Existe a voz da carne, que insiste em buscar soluções imediatas. A voz do mundo, que oferece atalhos rápidos e ilusões de felicidade. E a voz do inimigo, que semeia dúvidas, medo e confusão. No meio desse emaranhado de sons, a direção de Deus pode parecer sutil, mas é justamente essa sutileza que revela a diferença. A voz do Senhor sempre conduz à paz. A voz de Deus não grita, não pressiona, não manipula. Ela fala com mansidão e firmeza, trazendo convicção sem ansiedade. Muitas vezes, é um sussurro no íntimo da alma, uma certeza que invade o coração, um direcionamento que se confirma pela palavra. Quando você se depara com algo que traz inquietação, mesmo que pareça atraente, precisa perguntar: essa decisão está me trazendo paz ou apenas urgência? Porque a paz é a marca registrada da direção divina. Jesus afirmou em João 10:27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Reconhecer a voz de Deus é resultado de intimidade. Quanto mais tempo você passa na presença do Senhor, mais sensível se torna para identificar o que vem dele. É como alguém que convive diariamente com uma pessoa e consegue distinguir a sua voz em meio a uma multidão. A paz é o critério que separa a voz de Deus das demais. A carne promete prazer imediato, mas depois cobra com arrependimento. O mundo oferece brilho, mas logo entrega vazio. O inimigo traz confusão e medo. Já o Espírito Santo conduz ao descanso, à confiança e à serenidade. Mesmo quando a direção parece desafiadora, se ela vem de Deus, a paz acompanha o coração. Talvez você esteja diante de decisões importantes e não sabe que caminho seguir. O segredo é simples: siga a voz que traz paz. Se algo tira sua tranquilidade, gera confusão e aperta o peito, é sinal de que não vem do Senhor. Mas se mesmo com medo do novo, você sente uma calma inexplicável, então esse é o indício de que Deus está conduzindo. A voz que conduz é a mesma que conforta, ensina e guarda. Ouvir essa voz é viver em paz, porque você não caminha mais guiado por impulsos, mas pelo Espírito de Deus. E é exatamente essa direção que o Senhor deseja que você não ignore. Reflexão profunda sobre a paz que excede o entendimento. Chegou o momento de parar e olhar para dentro. Depois de tudo o que já foi dito, a pergunta que precisa ecoar em seu coração é: que tipo de paz eu tenho buscado? A maioria das pessoas gasta a vida tentando controlar situações externas, acreditando que a paz virá quando tudo estiver organizado. Mas a palavra nos mostra que a verdadeira paz não depende de circunstâncias. Ela nasce no íntimo, na presença de Deus, e é tão grandiosa que não pode ser explicada pela lógica. O apóstolo Paulo chamou essa paz de a paz que excede todo entendimento. Isso significa que ela vai além da razão. Você pode estar em meio à luta mais difícil e ainda assim sentir serenidade. Pode enfrentar perdas, mas continuar de pé. Pode ouvir más notícias, mas ainda confiar. Essa paz é tão sobrenatural que confunde até quem está ao redor, porque ninguém consegue entender como alguém pode permanecer firme em meio ao caos. Essa paz não é fruto de técnicas humanas, não é resultado de terapias momentâneas, nem de distrações passageiras. É obra exclusiva do Espírito Santo, que guarda a mente e o coração daqueles que confiam em Deus. É Ele quem silencia pensamentos acelerados, reorganiza emoções e fortalece a fé quando tudo ao redor desmorona. Mas para experimentar essa paz, é preciso escolher viver rendido a Deus. Quem resiste ao controle dele, vive inquieto. Quem insiste em resolver tudo sozinho, carrega um peso impossível. Mas quem entrega o coração e permite que o Espírito Santo governe, descobre um descanso que não se encontra em nenhum outro lugar. É por isso que tantas pessoas vivem em busca constante de algo que preencha o vazio.
sem perceber que a resposta já foi dada. A paz de Cristo é o que faltava. Essa reflexão também serve como alerta. A paz do mundo é frágil e ilusória, mas a paz de Deus é firme e eterna. Você precisa decidir hoje em qual delas vai confiar. Se escolher a paz passageira, continuará sempre correndo atrás do vento. Mas se escolher a paz que excede todo o entendimento, encontrará descanso verdadeiro, independente das tempestades. Deus está te chamando para esse lugar agora. Um lugar secreto onde a paz não depende do que acontece fora, mas do que Ele faz dentro de você. Esse é o convite que não pode ser ignorado. Momento de oração e entrega. Agora é a hora de transformar tudo o que foi falado em prática espiritual. A paz de Deus não é apenas um conceito para ser entendido, é uma realidade para ser vivida. E essa realidade começa no lugar de oração. Onde você está agora pode se tornar o seu altar. Não importa se é um quarto simples, uma sala em silêncio ou até mesmo um espaço de trabalho. Se você abrir o coração, Deus se manifestará aí. Feche os olhos espirituais para o que está ao redor e concentre-se apenas no Senhor. Respire fundo, lembrando que cada fôlego é sinal da graça dele. Diga em voz baixa: Senhor, eu estou aqui porque preciso da tua paz. Eu não consigo sozinho. Eu entrego a ti o peso que tenho carregado. Pai querido, eu oro agora por esta pessoa que acompanha esta mensagem. O Senhor conhece o cansaço da mente, os medos escondidos, as batalhas que ninguém vê. Quantas vezes ela tentou encontrar paz em caminhos errados e só encontrou mais angústia. Mas hoje, em nome de Jesus, eu clamo: derrama a tua paz que excede todo o entendimento sobre essa vida. Espírito Santo, visita este coração agora. Onde havia confusão, coloca clareza. Onde havia tormenta, estabelece calma. Onde havia ansiedade, planta descanso. Que esta pessoa sinta, neste exato instante, a tua presença envolvendo cada pensamento e cada emoção. Se você que ora comigo sente vontade de chorar, não reprima. Essas lágrimas são parte da cura. Elas não mostram fraqueza, mas revelam que Deus está tocando o que estava escondido e trazendo libertação. Senhor, eu oro por aqueles que perderam a esperança. Que a tua paz seja hoje o recomeço. Oro pelos que carregam mágoas antigas. Dá força para liberar perdão. Ensina-os que o perdão não é esquecer, mas soltar o peso. E quando o perdão é liberado, a paz ocupa o espaço da dor. Eu intercedo também por quem tem medo do futuro. Quantos estão presos pela ansiedade do que ainda não aconteceu? Mas a tua palavra diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5:7. Então, agora, eu declaro que todo o peso é lançado diante do Senhor. Que essa pessoa receba descanso ao confiar que o amanhã já está em tuas mãos. Se você está orando, faça agora uma entrega consciente. Imagine o que mais tem roubado a sua paz. Pode ser uma situação, uma pessoa, uma preocupação. Agora visualize colocando isso nas mãos de Deus. Diga: Senhor, eu entrego. Eu não quero mais carregar sozinho. Cuida disso por mim. Espírito Santo, sela essa entrega com a tua paz. Que a partir de hoje, esta vida experimente leveza ao caminhar, que os pensamentos sejam guardados, que o coração seja fortalecido, que os passos sejam guiados por ti. E eu profetizo em nome de Jesus. A paz do Senhor começa a preencher cada espaço vazio agora. Uma paz que não pode ser explicada, apenas vivida. Uma paz que guarda a mente, cura as emoções e fortalece a fé. Receba essa paz. Declare em voz alta ou no íntimo da sua alma: eu recebo a paz de Deus, eu confio no Senhor, eu descanso na sua presença. Repita quantas vezes for necessário, até que essa verdade se torne parte de você. Pai, eu abençoo cada vida que participou desta oração, que eles vivam não apenas um momento, mas uma vida inteira sustentada pela paz de Cristo, que cada manhã comece com descanso na alma e cada noite seja marcada pelo sono tranquilo que só o Senhor pode dar. Amém. Agora que você ouviu esta mensagem,
e participou desta oração, há algo que não pode ser ignorado. Deus já apontou a direção da paz para a sua vida. Não é uma promessa distante, não é uma teoria para o futuro, é uma realidade disponível aqui e agora. Essa paz não depende da mudança das circunstâncias, mas do quanto você decide confiar no Senhor a partir de hoje. Talvez você tenha chegado até aqui carregando dúvidas, medos e pressões que pareciam insuportáveis, mas se prestou atenção. Percebeu que Deus já falou com você. A cada palavra, a cada reflexão, Ele estava dizendo: eu sou a tua paz. A grande questão agora não é se Ele vai derramar essa paz, mas se você vai escolher recebê-la e andar segundo a direção dEle. Não ignore essa oportunidade. Quantas vezes o Senhor já falou com você? E por causa da correria você deixou passar? Quantas vezes buscou a paz em lugares errados e acabou se frustrando? Hoje, você tem diante de si uma escolha clara: continuar tentando pela sua própria força ou entregar de vez o coração ao Senhor e deixar que a paz dele guarde a sua vida. E eu quero que você faça algo agora como ato de fé. Nos comentários, escreva: eu escolho viver a paz de Deus. Que essa declaração não é apenas um gesto simbólico, é um passo espiritual. Quando você escreve e assume essa decisão publicamente, está testemunhando não apenas para você mesmo, mas também para todos que lerem que a sua vida está se posicionando na direção certa. Compartilhe esta mensagem com alguém que você sabe que precisa ouvir. Pode ser um amigo ansioso, um parente em crise, ou até alguém que nunca falou sobre fé, mas que está em busca de paz. Deus pode usar você como canal de transformação. E se esta palavra alcançou o seu coração, não deixe de se inscrever no canal. Aqui você sempre encontrará mensagens que edificam, fortalecem e te conduzem para mais perto de Deus. Ative as notificações para não perder nenhuma direção que pode mudar sua caminhada espiritual. Eu encerro declarando sobre você a bênção sacerdotal. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Lembre-se sempre, a paz que o mundo oferece é frágil e passageira, mas a paz que Deus dá é eterna e inabalável. Caminhe nessa certeza. A direção já foi revelada e ela aponta para o coração do Pai. Não ignore, porque essa é a chave para viver o descanso que você tanto procura.